Olá, boa noite. Por decisão do Supremo, mais de 3 milhões de eleitores que não fizeram o cadastramento biométrico estão proibidos de votar. E veja também nessa edição. 2 novas pesquisas de intenção de voto trazem Bolsonaro na frente, seguido por Fernando Haddad. Ciro Gomes passa a noite hospitalizado em São Paulo e é liberado para participar de mais um debate. Irmão do ex-governador Beto Richa é preso no Paraná em operação da Lava Jato. Nicolás Maduro viaja para participar da Assembleia da ONU e Donald Trump fala em intervenção militar na Venezuela. Campeonato de xadrez ajuda na reinserção social de menores infratores. Quase 3 mil adolescentes hoje participam das atividades de xadrez. Um dos expoentes do samba canção, Tito Maddi, morre aos 89 anos. Não diga não, me faz sofrer. Brasil entra na disputa pelo carro voador com projeto desenvolvido na Embraer. E os meus companheiros de bancada são o economista e doutor em ciência política Ricardo Senes e o jornalista e apresentador Marcelo Taz. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Mais de 3 milhões e 300 mil eleitores que não fizeram o cadastramento das digitais na Justiça Eleitoral não vão poder votar neste ano. A decisão foi tomada no início da noite pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, protocolou um pedido no Supremo Tribunal Federal para que os eleitores que não fizeram o cadastramento biométrico pudessem votar. O argumento era que o voto é um princípio fundamental da Constituição. O partido argumentou ainda que a medida tende a afetar os eleitores de menor renda, que teriam mais dificuldade para se informar sobre o cadastramento. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator do caso, foi categórico. Se o STF aceitasse o pedido, poderia dificultar a realização das eleições deste ano. Comprometeria o calendário eleitoral, segundo informações da presidência do TSE, e colocaria em risco a rigidez das eleições e poderia interferir sobre o seu resultado final. Eu estou, portanto, presidente, indeferindo a cautelar. Barroso negou, inclusive, o pedido feito de última hora para que se fizesse o cadastramento entre o primeiro e o segundo turnos. A maioria dos ministros seguiu o relator e negou o pedido do PSB. A votação final ficou em 7 votos a 2 contra o pedido. Com a decisão do STF, quase 3 milhões e 400 mil brasileiros que não fizeram o cadastramento das digitais não poderão votar neste ano. Eu não fui fazer porque eu nem lembrei, na verdade. Mais de 73 milhões de eleitores, que representam metade do eleitorado brasileiro, fizeram o cadastro das digitais na Justiça Eleitoral em 2.800 cidades até o mês de maio. No estado de São Paulo, quase 400 mil pessoas não fizeram o cadastramento e não vão poder votar em outubro. Carolina é uma das que perdeu o prazo e o direito de votar neste ano. Eu tentei de última hora, mas fui nos locais e muita fila. Aqui nós estamos assistindo uma suspensão compulsória dos direitos políticos da cidadania. Nós temos uma cláusula pétrea na Constituição da República, que prevê que todo o poder emana no povo e seu nome será exercido através dos seus representantes eleitos nos termos da lei. Boa noite, Marcelo Taz. Boa noite, Ricardo Joyce. Senes, obrigada pela presença. Bom, como fica o direito, então, ao voto dessas pessoas que perderam, né, a possibilidade de votar porque não fizeram o recadastramento? São quase 3 milhões e meio de pessoas, Senes. Joyce, estamos falando em quase um pouquinho mais de 2% do eleitorado, considerando o eleitorado em 150 milhões de pessoas. É razoável, um número que não é desprezível. E como disse a própria apelação do PSB, né, do Partido Socialista Brasileiro, que fez esse pedido de revisão, né, para o STF, basicamente esses 2%, ele se caracteriza por pessoas de menor renda e menor escolaridade, né? Então, não é uma distribuição homogênea entre os eleitores, ele é concentrado nesse perfil de eleitor. E a gente sabe também que o perfil de eleitor varia muito de candidato para candidato.
de tipo de candidatura para candidatura. Então, a rigor, você acaba também afetando algumas candidaturas que têm uma penetração mais forte nessa população. Agora, o Barroso, né, o ministro Barroso, ele fez um argumento, eu acho difícil sustentar, mas ele fez um argumento dizendo que poderia colocar questões em relação à viabilidade da logística da eleição, que, por sua vez, gera um outro problema que a gente já está assistindo, infelizmente, tem candidatos já questionando a lisura do processo. Então, talvez até por precaução, eles tenham tomado uma decisão que é difícil, você alijar do processo 2% da população, mas sabendo que já está tendo questionamentos, eu acho infundados, mas está já tendo uma batalha com relação à legitimidade. Talvez tenha pecado por excesso de precaução. Acho complicado, mas inteligível, aí dá para entender a decisão do Barroso, que foi acompanhado pelos demais. Né? Olha, o Cênis é um homem muito elegante, ele falou excesso de precaução. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente vive num país onde eu não consigo entender o balanço entre o rigor que se tem contra o eleitor, que é um cara que quer votar e que, assim, 3 milhões de pessoas não vão poder votar. Ok, foram avisadas anteriormente? Foram. Agora, não há um rigor, por exemplo, contra candidatos. Fica uma discussão com uma lupa se o cara é ficha suja, se não é. Isso, gente, que a ficha é sujíssima, inclusive. Fica uma discussão jurídica e milímetros para cá, milímetros para lá. Muitos, inclusive, viraram candidatos no meio dessa discussão. E o eleitor, né, fica fora de exercer o seu direito por conta de um rigor que eu acho que não cabe. Nessa altura do campeonato, não cabe esse rigor com o eleitor. Estariam até impossibilitados de fazer esse cadastramento biométrico. E o registro biométrico, tem data, tem legal a gente avançar, né? É legal a gente avançar na tecnologia, claro, eu sempre acho que é legal. Agora, o Brasil está muito na ponta, né, da tecnologia em relação às eleições e não está na ponta de outras coisas que a gente deveria estar preocupado. Educação, cultura, saúde, etc. Será que é tão importante a gente estar tão na ponta assim na tecnologia de votar e tão atrasado nas outras coisas, que é no rigor com os candidatos, com as plataformas, né? Com uma série de coisas que a gente vai comentar aqui hoje ainda. Eu acho que o Tasso tem um ponto importante, assim, você parece que tem 2 pesos, 2 medidas, né? Porque e lembra muito o rigor da Receita Federal quando você erra R$300 da sua conta e aí você tem um processo, um esquema de corrupção de bilhões que a Receita Federal não vê. Então, acho que, de fato, remete um pouco a esse problema, assim, tá? Acho que você tem razão um pouco nessa... É uma reclamação constante que a gente não vê, só vê se replicar cada vez mais, né? Exatamente. Candidatos à presidência participaram agora há pouco de mais um debate em São Paulo. 8 candidatos participaram do debate promovido pelo SBT, Folha de São Paulo e Portal UOL. A pesquisa CNI-Ibope apontou que 7% dos eleitores estão indecisos há 11 dias da eleição. Diante desses eleitores indecisos, o candidato que apresentar de forma clara as propostas do plano de governo pode conseguir, no debate, conquistar esses votos. Caçar voto é uma coisa muito penosa, né? Todo mundo gosta de votar. As pessoas têm o direito e exercem a cidadania votando. Não se pode votar uma eleição contra. Votar num para ser contra. Nós estamos escolhendo o presidente da República, que vai dirigir o Brasil por 4 anos. Isso é coisa muito séria. Esse movimento das mulheres ganhou um caráter democrático muito maior. Leva a pauta das mulheres, mas leva a pauta da defesa do Brasil. A candidata da Rede falou conosco antes do debate. Eu estou pronta para unir o Brasil a favor da saúde, da educação, do respeito à diversidade, de fazer com que esse país seja um país próspero e bom para todos. O candidato Geraldo Alckmin saiu sem falar com a imprensa. Ciro Gomes também não deu entrevista. Ontem, Ciro passou por uma cirurgia de próstata. Teve alta hoje à tarde e veio direto para o debate. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, não veio ao debate porque continua internado no hospital Albert Einstein. De acordo com o boletim médico, ele continua em boa evolução clínica, sem dor ou sinais de infecção. Bom, agora toda a possibilidade de exposição deve ser muito bem aproveitada pelos candidatos e é o momento de convencer aqueles indecisos e quem pretende anular o voto, não?
Ainda mais numa eleição como essa, né? Uma eleição tão difícil. Eu imagino, você em casa deve estar como nós aqui que temos que comentar essa eleição. É muito difícil comentar. Agora, o debate é sempre bom. Eu tive a chance de ver boa parte desse debate aí e mesmo figuras folclóricas como o Cabo Daciolo, que é a estrela dos debates, até ele tem, às vezes, uma função num debate desse, quando ele coloca na parede o Meirelles, né, que queria falar de pobreza com ele. Ele fala, pô, o senhor quer um banqueiro, chamou ele de banqueiro e tal. E nessas horas se revela muito. Aliás, o Daciolo cobrou o Ciro Gomes também de ter ido para um hospital privado em São Paulo, que é um estado que o Ciro, né, tem algumas opiniões bastante agudas, assim. Na hora de se tratar, ele foi se tratar no hospital privado. Falou, por que ele não foi se tratar no hospital público lá do Ceará, que é aquela maravilha e tal? Enfim, mas o debate é um momento democrático, né? Onde a gente pode ver os políticos, principalmente quem está aí disputando o cargo de presidente do Brasil, uma eleição tão importante como essa, falando coisas absolutamente contraditórias, né? Pessoas que, na era que a gente vive da internet, as pessoas falam uma coisa relacionada ao governo que acabou de terminar, como o Haddad está fugindo muito de explicar todos os descaminhos do PT. Ele não quer falar desse assunto e ele está usando o número 2012. Para ele, o PT governou só até 2012. E aí, num debate desse, ele é obrigado a falar. Então, é muito importante a gente acompanhar. Tem pouco tempo, infelizmente, e temos que recalibrar o voto, né? Senes. Eu acho que debate é fundamental. É onde você realmente consegue fazer com que um candidato sustente a sua tese e não de uma maneira de um monólogo, mas a partir de um teste de visões diferentes, etc. Eu acho que a gente tem na legislação um problema, talvez, assim. A nossa legislação, ela busca democratizar e equilibrar o tempo de exposição de todos os candidatos. Agora, ao fazer isso num ambiente que é de fracionamento político, né? Muito fragmentado, ou seja, você tem partidos políticos aos montes. E você obriga, num regime aí, num debate, colocar 9, 10 candidatos, fica difícil, porque você prejudica um pouco a qualidade, a rapidez, a agilidade, e você acaba dificultando com que o eleitor médio consiga prestar atenção. Não é fácil prestar atenção. Então, assim, de novo, a gente sempre tem esses paradoxos, né? A legislação buscando equilibrar um pouco o acesso de todos a uma exposição, mas, por outro, ele enrijece um pouco, tira o dinamismo e prejudica o que deveria ser o principal ponto, que era o debate. Né, para de formação de opinião. Então, eu fico sempre nessa dúvida. É importantíssimo, porém, o formato, ele tira um pouco o eleitor. Ainda estamos descobrindo, né, como aperfeiçoar esse debate. Pois é. Porque é mais democrática, né? Porque precisa todos e que seja acessível às pessoas que não estão treinados para ficar objetivamente ali prestando atenção, mas que... Então, assim, essa falta de agilidade, o meu medo é que retire o principal público desses debates, que é a população que tem menos a chance de estar informado por outros meios, né? Em uma nova pesquisa, a Ibope de intenção de voto para presidente da República mostra oscilações dos candidatos dentro da margem de erro. A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. No último levantamento do Ibope, divulgado segunda-feira, Bolsonaro tinha 28%, agora ele aparece com 27%. Fernando Haddad tinha 22% e está agora com 21%. Ciro Gomes passou de 11% para 12%. Geraldo Alckmin aparece com 8% nos dois levantamentos. Marina Silva passou de 5% para 6%. João Amoedo aparece com 3%. Álvaro Dias e Henrique Meirelles têm 2%. Guilherme Boulos, 1%. Cabo Daciolo, Vera Lúcia, José Maria Emael e João Goulart Filho não pontuaram. Brancos e nulos eram 12% e agora são 11%. Não souberam ou não responderam, passaram de 6% para 7%. O Ibope também mediu a rejeição dos 5 primeiros candidatos. Bolsonaro tem 44%, Haddad e Marina Silva aparecem com 27%, Alckmin 19% e Ciro Gomes 16%. Num possível cenário de segundo turno, Jair Bolsonaro perderia apenas de Ciro Gomes e empataria dentro da margem de erro contra Fernando Haddad, Geraldo Alckmin
Alckmin e Marina Silva. O Ibope ouviu 2.000 pessoas em 126 cidades de 22 a 24 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o Instituto Paraná Pesquisa também divulgou uma pesquisa de intenção de voto. E neste levantamento, a diferença entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad é de mais de 10 pontos percentuais. No último levantamento do Paraná Pesquisas do dia 12 de setembro, Jair Bolsonaro tinha 26,6% das intenções de voto. Hoje ele tem 31,2%. Fernando Haddad aparecia com 8,3%, agora ele subiu para 20,2%. Ciro Gomes passou de 11,9% para 10,1%. Geraldo Alckmin de 8,7% para 7,6%. Marina Silva tinha 10,6% e agora tem 4,3%. João Amoedo, 3,8%. Álvaro Dias tem 1,9%. Henrique Meirelles, 1,3%. Guilherme Boulos, Cabo Daciolo, Vera Lúcia, Emael e João Goulart Filho não chegaram a 1%. Não votariam em nenhum, eram 16% e agora são 11,9%. Não sabiam ou não responderam, somavam 5,8%, agora são 6,3%. O levantamento também testou a rejeição dos 4 primeiros colocados. Alckmin aparece com 59,3%. Haddad aparece com 57,6%. Ciro Gomes tem 51,9% e Bolsonaro tem 51,6% de rejeição. O Paraná Pesquisas analisou 5 cenários de segundo turno. Bolsonaro ganharia de Haddad e Alckmin e empataria tecnicamente com Ciro Gomes. Empate técnico também num cenário entre Haddad e Alckmin. E Ciro Gomes venceria uma disputa com Haddad. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.020 pessoas em 168 cidades em todo o país, de 23 de setembro até ontem. A margem de erro é de 2%. Os métodos, a metodologia de pesquisa dos diferentes institutos geram números diferentes que sempre geram questionamentos, não? Porque é diferença expressiva. Exato. Joyce, eu acho que a questão, a pesquisa da Paraná, do Instituto Paraná, ele está bastante distoante da média das outras pesquisas. As outras pesquisas estão mostrando uma certa consistência nos dados, elas são feitas, inclusive, com mais frequência, com maior frequência, então você consegue acompanhar um pouco mais a oscilação. E o que as outras pesquisas estão mostrando, e inclusive essa da CNI aqui de hoje, é que você tem mais ou menos, o Bolsonaro chegou, não parece, num teto, né? Ele está próximo ali dos 28%, 29%, até caiu um ponto, mas na margem. Você tem o Haddad subindo ainda, indicando que tem ainda um espaço para subir. Você consegue medir isso pela alguma parte do eleitorado ainda desconhece ele como candidato. Você tem ainda uma margem aí, então tudo indica que o Haddad cresce um pouco. E os outros parados, né? Ciro, Alckmin e Marina caindo. Então você tem mais ou menos um cenário que estão mais ou menos caminhando por aí na média das pesquisas. Você tem outra questão também que está mais ou menos consolidado, que é o fato do Bolsonaro ser distante dos demais, com a maior taxa de rejeição, né? Então, de novo, a pesquisa do Instituto Paraná está um pouco dissonante com as demais. O Bolsonaro mostra um número diferente, diferente, né? bota ele como quarto com a maior taxa de rejeição, sendo que todas as outras mostram ele em primeiro com uma distância razoável, assim, de 25% a 30% a mais do que os demais. Então, isso altera muito o cenário de segundo turno, né? Então, eu acho que é importante essas pesquisas, a gente tem que acompanhá-las, são indicadores interessantes de tendência, mas a gente tem que sempre ponderar para saber, para não entrar em conto do vigário aí, usá-las como um instrumento para você pensar o que está acontecendo e não necessariamente tomá-las aí como uma referência definitiva, né? Tem uma colocação aqui pelo Twitter, Bakunin, ele diz: Tais e Senes, como Marina, que é ficha limpa, pode ter uma rejeição, que pode ter mais rejeição que candidatos investigados, com membros do partido condenados, presos? Eu quero até aproveitar o comentário dele, porque acho difícil entender assim, o resultado mesmo. Vamos falar que as pesquisas estão indicando aí uma certa ordem de preferência. O que a gente vê é que depois de toda essa confusão que o Brasil viveu, a gente vê os dois principais candidatos são relacionados ao que estava antes.
né? Até o candidato Bolsonaro, que se coloca como uma novidade, é um cara que está há 27 anos na política de Brasília. Ele representa o Rio de Janeiro e ele, o grande carro-chefe dele é combater a violência. E ele representa o Estado onde isso nunca foi feito. Quer dizer, o trabalho dele em relação ao assunto que as pessoas estão acreditando nele é inexistente no Estado que ele representa. Então, é difícil da gente entender. Enquanto que o Haddad representa o governo que se derreteu depois dos escândalos que a gente viu e que agora a gente vê de novo, né, não sei como alguém, uma grande massa da população, e obviamente eu respeito a opinião de todas as pessoas que vão votar, mas é difícil a gente entender que, diante do comentário do nosso amigo aqui, ele fala assim, e eu não estou aqui, obviamente, defendendo outros candidatos, mas é difícil entender como quem está absolutamente ligado a tudo que não deu certo, a gente vai continuar apostando naquilo que é, no mínimo, incerto, né? Acreditar em quem fala, eu vou combater a violência e representa um Estado onde isso está muito ruim. Ou, no caso do Haddad, que fala que eu vou resolver o problema da economia depois de 4 mandatos, onde isso não acabou, depois de algumas curvas, acabou caminhando para um desfecho. Então, a conclusão que eu tenho é que no Brasil a gente gosta de continuar as coisas, né? Nós temos um apego aos políticos, né, de estimação, e depois que eles vencem as eleições, a gente fica falando mal de quem? Dos políticos, né? Que a gente que elege, né? É um pensamento, Tassi, que passa longe da solicitação de renovação, de mudança política. Muito. Mas eu acho que tem um ponto aí, Tassi, que é o seguinte, você tem uma variável hoje em discussão que é a questão dessa mais moral, da questão da corrupção, da ética na política e tal. Mas eu diria que ele é um eixo que não é o exclusivo, não. Ele é um eixo que está sendo cruzado, do ponto de vista de decisão, né, eixo decisório, com outros eixos. Então, você tem um segundo, acho que tema forte, que é a questão aí do petismo, lulismo e antilulismo. Mas tem muita gente que está indo para essa variável, independente da outra. Então, é uma disputa sobre isso, a eleição presidencial, e não sobre projetos para o país, né? Por exemplo. E aí eu acho que tem o pessoal que entra numa outra variável, que eu acho que também é relevante, que é uma certa preocupação com a ordem democrática. Então o sujeito vai buscar um cara que teoricamente seria mais orientado a seguir as regras do jogo, a tensionar menos as instituições, etc. Então, é curioso, assim, a variável corrupção ou não corrupção, ou vinculação com esse tema, me parece que ela é uma variável numa equação maior. Tem pessoas que estão colocando isso para segundo plano e privilegiando outras, o que gera uma certa decisão meio difícil da gente interpretar, porque, no fundo, é o que você está dizendo. Paradoxalmente, nós estamos optando por voltar para o mais tradicional. Por voltar para o passado. E o passado recente, né? Um passado muito recente que a gente viu que não estava funcionando. E que, assim, a lógica diz que fala, opa, será que não era hora da gente trocar as pessoas e ver e ouvir, né, projetos para o país que possam ser tocados e tudo mais? Quem é contra o governo do PT, que ficou até ontem, vai por aqui, e quem é a favor do governo mais à esquerda também tem candidatos de esquerda dentro da... Não, quem está na frente são justamente os dois opostos, que, curiosamente, você aí de casa, com todo o carinho, são os que mais têm a ver com o passado, né? O Bolsonaro até ontem estava abraçado com o Eduardo Cunha. É só você ir na internet e você vai ver isso. E um pouco antes ele estava abraçado com os militares. Com os militares. É um passado, realmente representa o passado. O Haddad nem se fala, é um cara que está ligado a todos esses... Não ele, pessoa física, o Haddad, o candidato Haddad, mas o que ele representa tem a ver com todos os enroscos que a gente teve aí. E, inclusive, a gente estava comentando no debate, a Marina, com aquela vozinha, às vezes até frágil dela, conseguiu dizer isso para ele, porque ele queria jogar o Temer para o colo dela. Ela falou, não, o Temer fica aí no seu colo mesmo, porque ele era o vice, ele foi escolhido pelo Lula, né, para ser vice da Dilma. Ela teve que lembrar isso a ele.
Para outro assunto, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro caça o registro profissional do ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes. A decisão ainda precisa ser confirmada pelo Conselho Federal de Medicina. Por unanimidade, o CREMERGE decidiu que houve violação do Código de Ética Médica. O Conselho abriu sindicância em abril do ano passado, após Cortes ser acusado de comandar parte do esquema de corrupção de Sérgio Cabral na área da saúde, que desviou 300 milhões de reais. Ele foi preso novamente no fim do mês passado. De acordo com a defesa, Cortes escreveu uma carta reconhecendo seus erros como gestor, mas negou qualquer relação com a sua atividade médica. 15 pessoas foram presas em nova fase da Operação Lava Jato, que investiga um esquema de corrupção na concessão de rodovias federais no Paraná. Os mandados foram cumpridos no Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Entre os presos está o irmão de Beto Richa, o ex-secretário de Infraestrutura, Pepe Richa. Há uma ordem de prisão também para o primo de Beto Richa, o empresário Luiz Abianton, que está fora do país. De acordo com a polícia, 2 esquemas de propinas teriam desviado pelo menos 35 milhões de reais em fraudes nos contratos desde 1999. Em nota, a defesa do ex-governador Beto Richa afirmou que ele é o maior interessado na investigação. Também em nota, o advogado de Pepe Richa declarou que o ex-secretário colabora com a justiça e que provará inocência. A defesa de Luiz Abi informou que viu com surpresa o nome do cliente entre os investigados. E veja a seguir, mega operação das polícias civis prende quase 1.500 pessoas. E ainda, em São Paulo, menores infratores participam de um campeonato de xadrez. Os detalhes nós mostramos já já. Menores infratores participam de um final de campeonato estadual de xadrez. A competição envolve os internos da Fundação Casa, em São Paulo. Foi no tabuleiro de xadrez que Lucas descobriu uma nova maneira de encarar a vida e dar a volta por cima. O jovem, que cumpre medida socioeducativa, explica as lições que aprendeu com o jogo. Trabalhar mais em cima do meu raciocínio, dos meus pensamentos, assim, das minhas estratégias da vida. Ele faz parte de um grupo de 60 adolescentes que disputou a final do 14º torneio de xadrez promovido pela Fundação Casa. Hoje, dentro da instituição, 1/3 dos adolescentes praticam o xadrez. Quase 3.000 adolescentes hoje participam das atividades de xadrez. Para disputar o torneio de xadrez, que é anual, os adolescentes têm de acompanhar as atividades pedagógicas, além de manter um bom comportamento. Como explica o presidente da Fundação Casa, esse tipo de atividade ajuda na recuperação e na reintegração dos menores à sociedade. Diferentemente do que muitos pensam, que quem cumpre medida socioeducativa não tem possibilidade de reinserção, completamente errado. 80% ou mais não voltam para a Fundação Casa. Hoje foram entregues os prêmios dos vencedores desta última etapa da competição. O ex-jogador Zé Maria, tricampeão mundial de futebol, participou da premiação e lembrou a importância do esporte na recuperação dos adolescentes infratores. O esporte traz disciplina, traz respeito e traz comportamento, que é o que mais precisa para eles saírem tranquilos dessa missão que estão cumprindo. Várias ferramentas podem contribuir, né, para a ressocialização dos menores, mas elas precisam ser oferecidas no país. É legal a gente ver, porque jogo de tabuleiro é uma coisa que está muito na onda. É uma coisa que a gente ainda não se deu conta. Eu tive agora, recentemente, na Finlândia, aliás, mandei um pequeno relato do que estava acontecendo lá. E na Finlândia, que está em primeiro lugar de educação no mundo, os jogos de tabuleiro fazem parte de material didático de várias, não é só coisas relacionadas à matemática, não, mas de todas as matérias, né? A gamificação da educação é uma forma de engajamento. No caso de pessoas que estão nessa situação aí, mais do que nunca, uma
uma forma, né, de alguém se expressar de um jeito ou de ver alguma saída para uma condição que muitas vezes parece um beco sem saída, né? Tinha que ser mais usada, né, Cênis? Eu acho que muito mais usado, Joyce. Acho que a gente está vendo aí, de novo, nós estamos falando, né, debatendo essas questões num período pré-eleitoral, onde você tem candidatos com visões muito distintas sobre o que fazer com esse tipo de coisa, com jovens infratores, com a questão da violência. Nós acabamos de ver um exemplo onde fica claro que você tem uma juventude vulnerável à situação socioeconômica do Brasil, né? E que você tem duas formas de lidar com isso. Você a sociedade pode reconhecer que nós somos responsáveis por isso que está acontecendo com essa juventude, ou podemos falar o seguinte, que esses caras são totalmente perdidos na vida e o que eles merecem é uma bala na testa. Né? Eu acho que são as duas propostas, sendo bem cru o que está colocado na mesa. O que a gente está vendo é o seguinte, se você cruzar a nossa curva de educação no Brasil, pública, você vai ver que a gente perde esses jovens, a juventude brasileira, com 12, 13, 14 anos. Que é exatamente quando a curva de violência contra os jovens dispara. Isso. Então, assim, incomoda, porque são duas curvas cujo o final de uma está claramente associado com a outra. Muito então claro, você perde o cara da escola e imediatamente ele vai para o mundo do crime. E a gente mata. Essa taxa de violência que tem no Brasil, o grosso dessa taxa de violência, de homicídio, ocorre para jovens de 18 até 24 anos. Quer dizer, é tão escandaloso. E aí você tem debates hoje, na eleição, dizendo o seguinte, olha, esses jovens são todos mau caráteres, melhor mortos do que vivos, tá certo? Enquanto você tem experiências nessas. Nós estamos falando, não é rocket science, nós estamos falando o seguinte... jogo de xadrez. Jogo de xadrez. Você bota esses caras em outro patamar. Se você multiplicar isso, nós estamos falando de recuperar uma parte importante da nossa juventude que a sociedade está perdendo. O Cênis é até uma oportunidade também de sugerir para os debates aí dos presidenciáveis, porque pouco se fala que também no Brasil tem uma coisa absolutamente desbalanceada, que é o investimento em educação no ensino superior. O maciço investimento está no ensino superior e justamente nesses jovens, na hora que a gente perde eles, não há um investimento que é significativo, consistente, né? A gente precisa discutir essa mudança e a gente perde um tempão em debates eleitorais. Não se fala de educação. Né? Incrível. É incrível. É incrível. 6 suspeitos morreram após tentativa de roubo de um avião de transporte de valores em Salgueiro, no sertão de Pernambuco. A polícia afirma que os suspeitos faziam parte de uma quadrilha de roubo de bancos e carros fortes. Eles atuam há pelo menos 3 anos no Nordeste. Os assaltantes teriam invadido a pista no momento em que o avião aterrissava e atiraram no piloto, que foi obrigado a parar a aeronave. O avião carregava dinheiro em malotes bancários. 6 fuzis e uma metralhadora foram apreendidos e 4 pessoas foram presas. Mega operação da Polícia Civil, coordenada com o governo federal, prendeu 1.500 pessoas de 25 estados e do Distrito Federal. Os presos são suspeitos de vários crimes, como homicídio, tráfico de drogas e assaltos. Drogas, armas e celulares foram apreendidos nas ações. Sobre a operação? Eu só quero... Eu vi, por acaso, esse assalto em detalhe. Esse assalto que os caras com um carro ao lado de um avião aterrissando, os caras atrás, uma estratégia que, assim, daquelas que você só vê em cinema, né? E é nessas horas que eu penso, eu falo, cara, será que a gente não podia ter estrategistas desses para resolver os problemas mais complexos do Brasil, né? Quanta criatividade... Pra agir no bem. Eu detê-los, pelo menos, né? Eles não conseguiram roubar, alguns fugiram, mas uma coisa extraordinariamente complexa o assalto. O escritor, cartunista e jornalista Ziraldo está internado em estado grave no Rio de Janeiro. Ele sofreu um AVC hemorrágico e está no centro de terapia intensiva do Hospital Procardíaco. Ziraldo tem 85 anos e é o criador do Menino Maluquinho, que já vendeu mais de 3 milhões de livros. E também é um dos fundadores do Pasquim, jornal que fez uma oposição irreverente durante a ditadura militar. Nos Estados Unidos, o juiz indicado pelo presidente americano Donald Trump para a Suprema Corte enfrenta a 3ª denúncia de abuso sexual.
Julie Sweetnick, ex-colega de Brett Kavanaugh no ensino médio nos anos 80, disse que presenciou várias festas em que o juiz forçava as mulheres a beberem, não aceitava não como resposta e tentava agarrá-las à força. A declaração foi entregue à Comissão de Justiça do Senado, que amanhã vai fazer uma audiência para esclarecer a denúncia de Christine Ford. Ela acusa Kavanaugh de tentar estuprá-la após uma festa quando ele tinha 17 anos. Além delas, Débora Ramírez afirmou que o juiz a forçou a ter relações sexuais. Em entrevista à rede Fox News, ao lado da esposa, Kavanaugh negou todas as acusações e disse que nunca assediou ninguém. I've never sexually assaulted anyone. Na Rússia, os deputados aprovaram hoje a primeira reforma da Previdência desde o período soviético. O Senado ainda precisa votar as mudanças. O texto altera a idade mínima de aposentadoria das mulheres de 55 para 60 anos e dos homens de 60 para 65. Essas alterações provocaram vários protestos no país. Sobre os assuntos internacionais, Senes, e o presidente americano, que continua validando sua escolha para o juiz da Suprema Corte. Olha, Joyce, o Trump realmente se supera em termos de como ele não consegue escapar do círculo que ele sempre viveu, né, dessas questões controversas, questões muito complicadas, e com a disfarçatez com que ele vai a público defender essas coisas como nenhum tipo de problema, né? Ele fez um papelão ontem na ONU, que foi uma coisa assim histórica, né? Ele ir usar a ONU, que foi uma criação dos próprios Estados Unidos, aquilo foi uma concepção estratégica de como lidar com o mundo baseado em acordos multilaterais, em regras, objetivando o interesse americano, não era o interesse dos outros países, era americano. E como ele vai, depois de 60 anos dessa organização, e usa como um palanque, como se ele estivesse na cidade do interior do Ohio. Tá certo? Tanto que, pela primeira vez na história, arrancou risos dos delegados e dos outros representantes. Riso. O mundo inteiro riu do cara. Assim, ele realmente se supera. Hoje eu estive com uma inglesa numa reunião e ela estava comentando que olha como essas coisas são paradoxais. Ele falou, olha, nós estamos desenvolvendo uma estratégia mais agressiva com relação a países como o Brasil, etc., aproveitando essa retração americana. No sentido do seguinte, olha, esse cara fica fazendo essas palhaçadas, o que a gente tem a fazer é aproveitar espaço. Então, infelizmente, esse tipo de situação para os Estados Unidos é um desastre, mas também como exemplo para o resto do mundo é igualmente desastroso. Ou seja, seria uma boa hora para a gente aproveitar essas oportunidades, né? E não copiar, né? E não copiar, porque as duas notícias que a gente viu ali, uma foi com o Trump, que ele tentou fazer um stand-up na ONU, um negócio patético, e a outra é o Putin. Finalmente, a sociedade na Rússia, enfim, falando, ô Putin, espera aí, ó. Então, o mundão velho está capotando e seria uma boa hora para um país como o Brasil, que é muito jovem, né? Aproveitar essas oportunidades para se oferecer aí no diálogo mundial, né? E em instantes, Embraer entra na concorrência pelo mercado de carro voador. E mais, na ONU, Donald Trump acusa a China de tentar interferir em eleições legislativas nos Estados Unidos. São os nossos próximos assuntos, não saia daí. Que tal pegar o carro e sair voando para escapar do trânsito das grandes cidades? Parece coisa de cinema, mas pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo um projeto que promete trazer essa tecnologia para o nosso cotidiano num futuro próximo. A reportagem é de Luciano Teixeira, da TV Câmara, parceira da TV Cultura. Empresas desenvolvem e testam projetos de veículos voadores que podem revolucionar a mobilidade urbana, deixando para trás o trânsito caótico de grandes centros, como São Paulo, em que cada motorista perde 3 dias e meio por ano no engarrafamento. Terrível. Sexta-feira acho que é o pior dia, porque todo mundo sai de carro para a rua. A gente, na verdade, precisa pensar nessa conexão desses aparatos tecnológicos com o elemento humano.
De olho no futuro, em busca de alternativas para melhorar o deslocamento nas grandes cidades, o carro voador saiu do papel, de maquetes e ganhou protótipos. O primeiro carro voador deve chegar ao mercado já no ano que vem, nas mãos de uma parceria entre chineses e americanos. E o Brasil também está no páreo. O primeiro modelo computacional do veículo elétrico de decolagem em pouso vertical foi entregue em Los Angeles, nos Estados Unidos, e apresentado numa feira sobre mobilidade urbana. A expectativa é de que o primeiro protótipo do veículo elétrico de decolagem em pouso vertical comece a fase de testes em 2020 e entre em operação comercial em 2023, em cidades com necessidade de novas soluções de mobilidade, como São Paulo. Uma equipe de engenheiros, designers e até antropólogos trabalha no projeto. Para dar conta dessa tarefa e de outras soluções de mobilidade, em 2017 foi criada a Embraer X, uma subsidiária da divisão de tecnologia que fica no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Por enquanto, o avião e o helicóptero são os modelos, mas a tendência é que o eVTOL, como é conhecido, seja elétrico e autônomo. O diretor de estratégia da Embraer conta que a intenção inicial é de que o eVTOL tenha 5 lugares, 4 para passageiros e 1 para o piloto. Nossa visão para o futuro é que, do mesmo jeito que hoje você recebe dados na internet muito fácil, é criar uma internet de mobilidade, que tem vários pedaços que têm que ser feitos, não só na parte do veículo, mas na parte da infraestrutura e principalmente entre um modo de transporte e outro. Essa animação de apresentação do carro voador brasileiro foi filmada na região financeira de São Paulo. Uma prévia do que pode acontecer num futuro próximo, com a menção ao nosso Santos Dumont, conectando o passado lá nos anos 1900 ao futuro próximo. Quem sabe uma rotina já em 2050. Então já temos que imaginar, Taz, essa era de carros voadores e possivelmente até com tecnologia brasileira. E como é rápido, né? Eu estava em novembro do ano passado no lançamento disso, foi a primeira vez que foi falado publicamente a parceria da Embraer com o Uber. Foi uma surpresa, foi em Lisboa, no Web Summit, e menos de um ano a gente já vê uma matéria dessa, já falando do projeto, já colocando no horizonte de 2020, está aqui agora logo já ali, na nossa frente. E só vale a pena a gente olhar, já que falamos tanto aqui de polarização e de eleição presidencial, a Embraer é um exemplo de que não precisa de polarização. É uma empresa de natureza pública, militar, inclusive ligado a uma excelência militar que existe em São José dos Campos, ao ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que depois de privatizada começou a se desenvolver de uma forma bastante interessante e agora com essa parceria se coloca aí junto com a mais fina flor do que está sendo feita no mundo, né? Eu acho que é um orgulho para a gente poder participar desse tipo de projeto. Eu ia pegar o mesmo gancho que o Taz pegou. Nós estamos discutindo eleição, estamos discutindo visão de Brasil. O Brasil pode ser isso aí. O Brasil tem todas as... Essa engenharia que tem na Embraer, eu tive a oportunidade de ver o desenvolvimento da última família de aviões civis da Embraer, antes agora do KC-190, do militar. E é isso aí, é um time de engenheiros brasileiros de padrão internacional, com design, novos materiais, etc., competindo no mercado internacional e ganhando. Essa última família da Embraer é o que destruiu a Bombardier. Nós estamos vendo, o Brasil perdeu o ciclo do automóvel tradicional, mas nós estamos plenamente capacitado de entrar na corrida agora do automóvel aéreo. Então, esse é uma parte do Brasil que a gente tem que deixar essa coisa do ódio do lado, essa maluquice de achar que o Brasil está explodindo e olhar que tem muito potencial, desde que a gente arrume a casa minimamente e deixar as pessoas competentes, civis, sofisticadas trabalharem. Esse é o caso que eu acho que a gente tem que ligar. Concordo com o Taz, com o processo... Isso não é futuro, não. É a decisão que a gente vai fazer daqui a 2 semanas, né? O presidente americano comandou hoje, pela primeira vez, uma reunião do Conselho de Segurança na Assembleia Geral da ONU. Donald Trump acusou a China de interferir nas eleições deste ano.
O comandante americano afirmou que o governo chinês não quer que o Partido Republicano ganhe as eleições por causa da guerra comercial entre os países. Trump disse que é o primeiro presidente a desafiar o comércio chinês e não quer que eles interfiram nas eleições. We don't want them to meddle or interfere in our upcoming election. O ministro das Relações Exteriores da China, que estava na reunião do Conselho de Segurança, negou as acusações. Trump também se reuniu com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e declarou apoio pela primeira vez à criação de um Estado palestino. Ele disse que sonha em encontrar uma solução que traga paz entre israelenses e palestinos. Mais cedo, Trump afirmou que está disposto a se reunir com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mas garantiu que todas as opções permanecem sobre a mesa, inclusive as mais fortes, o que pode indicar uma possível intervenção militar. Contrariando as previsões, Maduro embarcou hoje para participar da Assembleia da ONU em Nova York. Em um vídeo publicado no Twitter, ele disse que vai defender a verdade da Venezuela e que vai carregado de emoção e paixão para que todo mundo saiba que o país está de pé. Para que o mundo inteiro saiba que Venezuela está de pé. Também nesta quarta-feira, em uma iniciativa inédita, Colômbia, Argentina, Chile, Peru, Canadá e Paraguai denunciaram o governo de Maduro por crimes contra a humanidade. O Tribunal Penal Internacional vai decidir se abre inquérito a partir da denúncia. E veja daqui a pouco uma homenagem ao Dia Nacional do Surdo. E ainda, morre Tito Maddi, um dos maiores intérpretes do samba canção. Aguarde que nós voltamos já. Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 89 anos, o cantor e compositor Tito Maddi. Tito estava internado há 13 dias no Hospital São Lucas, em Copacabana, e morreu vítima de uma pneumonia e problemas renais. Descendente de libaneses, Tito nasceu numa família musical no interior de São Paulo e começou a cantar profissionalmente em 1952, na Rádio Tupi de São Paulo. Conhecido por seu estilo romântico, o cantor foi um dos principais nomes do samba-canção e da bossa nova. Tito compôs clássicos como Chove Lá Fora e Cansei de Ilusões. E agora nós vamos para o telão ver algumas mensagens que foram enviadas na hashtag Jornal da Cultura. Já estão aqui. O primeiro é o Franz Joseph, que diz: até o governo criar leis, normas para os veículos que voam, mais 100 anos. A Soraya Costa Silva diz: vocês acham que a ausência nos debates favorecem Bolsonaro? E o Iago, que diz: Taz e Senes, o que na visão de vocês impede a adoção do voto facultativo no país? Taz? Olha, Iago, eu creio que são os próprios políticos. Eu sou totalmente favorável ao voto facultativo e isso para mim tem a ver com o curral eleitoral. A obrigação de votar no Brasil tem a ver com a nossa origem, né, de ser obrigados a votar. E a ausência do Bolsonaro, eu creio que ajuda muito, porque quando ele aparece, a gente vê que ele não tem proposta para o Brasil. Joyce, eu iria comentar a questão da ausência do Bolsonaro nos debates. Eu acho que essa questão da facada que tirou ele da campanha, né, e obviamente lamentável esse ato de violência, sem dúvida nenhuma, mas de maneira paradoxal, né, porque ele acabou beneficiando, né? Ele arrumou uma forma de se ausentar nos debates, que é onde ele iria realmente ter que se apresentar propostas, e ele não tem absolutamente nenhuma proposta, não tem assessoria, ele não tem absolutamente nada. O que ele tem é esse discurso agressivo, violento, e é sempre o não, né? Ele é sempre o cara da condenação, do ataque. Favoreceu ele, paradoxalmente favoreceu, e eu acho que infelizmente, mas de fato ele fez uma observação correta, do ponto de vista eleitoral ele acabou se beneficiando. Sendo favorecido. Bom, a gente fica por aqui. Taz, muito boa noite, obrigada. Boa noite, Joyce, obrigado. Ricardo Senes, muito obrigada. Até a próxima, espero vocês. E nós encerramos esta edição com uma homenagem ao Dia Nacional do Surdo. A TV Cultura se preocupa com a acessibilidade midiática para a comunidade surda e tem diversos programas com interpretação simultânea na língua dos sinais. E aqui no estúdio nós temos a presença da Natália Frazão e da Beatriz Canuto, que integram a equipe de intérpretes
intérpretes da TV Cultura. E hoje são elas que vão dar boa noite para vocês. Meninas, prazer recebê-las e terminar o programa dessa forma. Vamos ao boa noite? Sim. Então, se inscreva no nosso canal no YouTube para ter mais informações e detalhes sobre o jornalismo da TV Cultura. Jornalismo TV Cultura, youtube.com/jornalismo TV Cultura. E logo em seguida nós teremos o Metrópolis. Em seguida do Metrópolis nós teremos o Roda Viva especial com o segundo presidente do Twitter. Nós nos vemos amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite.